Então vamos lá, vamos lá. Pessoal, tá gravando aí. Alguém colocou aqui. Peraí, deixa eu pausar a gravação aqui. Turminha, é, essa aqui é a primeira questão. E hoje vocês vão ouvir uma palavrinha que talvez alguns conheçam e outros talvez não, mas eu quero começar essa questão porque a gente vai usar ela duas vezes aqui, que ela é muito interessante para a gente resolver questões de concursos. É uma palavrinha chamada heurística, tá? E aí, eu queria começar a aula falando dessa palavrinha para vocês, para explicar o que que significa heurística e como que a gente pode usar esse conceito aqui. Deixa eu arrumar meu microfone aqui que tá meio ruim. Então, como que a gente pode usar, né, o conceito de heurística, essa palavra, para a gente ganhar tempo para resolver questões, tá? De prova. O que que é heurística, tá, pessoal? Heurística é um caminho mais eficiente, não necessariamente mais eficiente, mas é um caminho que custa mais barato e é mais rápido para a gente tomar uma decisão, mas não necessariamente que ele me leva para o melhor resultado, beleza? Então, por exemplo, né? Imagine que você está subindo uma montanha, tá? Você tem aqui uma montanha para subir. E aí, daqui a pouquinho eu conecto aqui, tá, pessoal? Não dispersa, não. Eu só quero explicar o que que é heurística, como é que a gente usa esse conceito para resolver essa questão. Então, imagine que você está aqui nessa montanha e você quer chegar aqui no pico, tá? E aí, o que que é a heurística? Você precisa chegar no pico da montanha, que é o resultado ótimo, tá? Só que para você chegar, você tem que dar a volta na montanha aqui, fazer vários caminhos que vai demorar um dia para chegar. Só que às vezes você tem uma possibilidade de chegar aqui, ó, nesse ponto, muito próximo do resultado que você espera, só que você vai gastar 2 horas, né? Sei lá, tem uma escada aqui, ó, que te leva aqui. Isso é heurística, tá? Isso significa que você vai conseguir chegar muito próximo do resultado que você. Opa. Isso vai fazer você chegar muito próximo do resultado que você precisa, com muito menos esforço e sem precisar ali de todos os pontos, tá? Bom, por que que eu comecei a aula falando isso, tá? Que a gente vai usar esse conceito de heurística porque ele é muito interessante quando a gente tem circuitos com diodos. Provavelmente, tá? Quando vocês foram aprender essa disciplina aqui na faculdade, né? E circuitos com diodos, e aqui é um pouco diferente daqueles circuitos lá de eletrônica de potência, tá, pessoal? Aqui esses circuitos com diodos dessa forma aqui e tal, que ele mistura diodos com resistores. Provavelmente vocês aprenderam o seguinte: a gente tem que fazer várias suposições, tá? Então a gente tem que supor, né? Resolver o circuito. Ah, isso aqui vai depender da faculdade, tá? Isso aqui eu estou falando da forma que eu aprendi. Então a gente tem que supor que o diodo número um ele está conduzindo. Aliás, o diodo um e o diodo 2 eles não estão conduzindo. Depois eu resolvo o circuito novamente com o diodo um e o diodo 2, um não conduzindo e o outro conduzindo. Depois eu faço diodo um e o diodo 2, o diodo um conduzindo e o diodo 2 não conduzindo. Depois eu faço o diodo um e o diodo 2, ambos conduzindo. E aí eu avalio qual deles aqui é coerente de acontecer. Geralmente, apenas uma dessas situações está coerente, as outras não estão. Só que eu pergunto para vocês: vocês têm tempo na prova para resolver dessa forma? E a resposta que eu espero que todo mundo uníssona aqui seja que não tem. Você precisa resolver isso aqui muito rápido, tá? Bom, aí que entra a heurística. Como é que a gente olha o circuito e aplica a heurística? E aqui a gente pode aplicar ela errada. Por isso que eu escolhi essa questão aqui a dedo, tá? Essa forma que eu mostrei aqui seria a forma mais acadêmica, mais catedrática de se resolver.
lá na prova, tal, assim, numa prova de faculdade, é assim que você tem que resolver, tá? Detalhadamente, cada um dos casos, falando o que que dá certo, o que que não dá. Na prova, né, de concurso, a gente tem 2, 3 minutos para resolver essa questão. Então, como que você aplica a heurística aqui? E talvez você erraria, tá? Você talvez tentou fazer dessa forma, mas sabe, usando algo que é heurística, mas deve ter errado. Aqui, tá, pessoal? O que que é comum a gente supor? Ah, isso aqui parece ser um circuito meio escada, né, que a gente chama. Então, é de se esperar que a tensão nesse ponto seja maior do que a tensão nesse ponto, que é maior do que a tensão nesse ponto. Geralmente eu gosto de pôr números aqui, ó, para fazer referência. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então, intuitivamente, quando você está lendo esse circuito, a gente costuma imaginar que a tensão do ponto 1 é maior do que o ponto 2 e a tensão do ponto 2 é maior do que o ponto 3. E aí você fala assim: acredito que o diodo 1 está conduzindo e o diodo 2 está em corte. Até porque parece que ele está aqui ao contrário. Então, muito provavelmente, a gente vai curto-circuitar aqui ou colocar uma fonte, vai abrir esse cara, a gente vai calcular, vai ter uma resposta e na hora de conferir o gabarito você errou. E você não sabe o porquê. É porque você não analisou a questão da forma correta. E aí, como que a gente analisa, tá, pessoal? Circuitos com diodo, que é isso aqui. Primeiro, a gente vai aqui, ó, esquecer o diodo, tá? É como se ele não existisse aqui por enquanto, tá? Então, eu vou até colocar aqui uma corzinha para sumir com eles aqui, ó, tá? Então, tirei os diodos. Esse circuito aqui não tem diodo, é só os resistores. O que que a gente tem que fazer aqui, ó? Vocês conseguem ver que a gente tem um ramo, outro ramo e outro ramo, totalmente independentes. E aqui o que que a gente tem que fazer? A gente consegue calcular aqui, ó, muito rapidamente, através de divisor de tensão, as tensões nos pontos. Tá? Então, a gente tem aqui o ponto número 1. Opa, eu vou voltar aqui. Então, temos aqui o ponto número 1. Eu consigo calcular rapidamente, quase que de cabeça, essa tensão. Consigo calcular mais rápido ainda a tensão do ponto 2 e consigo calcular mais rapidamente a tensão aqui do ponto 3, tá? Então, a heurística é isso. Vamos calcular rapidamente para a gente saber qual que é o diodo que está conduzindo. Como que eu calculo a tensão do ponto 1? Lembrando que isso aqui está sem diodo, tá, pessoal? Eu estou fazendo a análise de forma heurística aqui. Eu vou aplicar divisor de tensão. O que é o divisor de tensão? É a resistência R2 sobre a soma da resistência, tá? Vezes a tensão da fonte ali, que é tensão da fonte. Isso aqui é a fórmula, tá? Então, se eu quero calcular nesse ponto, eu pego R2, aqui, coloco no numerador, divido pela soma. Beleza? Divisor de corrente. Isso está lá explicado também no curso de circuitos. Bom, então aqui a gente vai ter o R1 vale 1 kΩ, o R2 vale 2 mais 1 vezes 12, né? Isso aqui vai dar o quê? 4 volts, tá? E aí eu já vou substituir aqui, ó. Vou substituindo aqui para a gente já ter as nossas referências de tensão, tá? Então aqui tem 4 volts. Aqui, ó, é claro e direto, tá? Rapidinho aqui, ó. V2 é o R3, aliás, o R3 não, é o R4 sobre R3 mais R4, vezes a tensão da fonte. Ali é tudo 4 ohms, 4 kΩ, então vai ser 4 sobre 4 vezes 12. Isso aqui é 1 meio, né? Então isso aqui vai ser 6 volts. E aqui vocês já percebem que talvez a gente tenha analisado errado o circuito inicialmente, né? Por quê? Parece que o diodo 1, que a gente achou que era o que estava conduzindo, está reversamente polarizado. E aí, por último, a gente vai calcular aqui, ó, a tensão número 3, que é a mesma coisa. Tensão número 3, aqui vai ser o R6 dividido por R5 mais R6, vezes a tensão da fonte. Isso aqui vai ser 2 sobre 1 mais 3, vezes 12. Então, isso aqui vai ser 8 volts. Então, a tensão aqui no
ponto 6 é 8 volts. Então, pessoal, ao contrário do que nós previmos aqui, na verdade, quem que está conduzindo? Quem está conduzindo aqui é o diodo 2 e o diodo 1 ele não está conduzindo. Vamos ver se isso é coerente, tá? Então vamos deixar aqui, ó. É claro, tá, pessoal, que isso aqui ele vai me levar para a resposta mais correta, tá? A gente não tem tempo de analisar todos os pontos. Então, como que eu resolvo essa questão agora? Eu vou analisar só essa malha aqui, ó, tá? Que ele me fala, ó, no circuito eletrônico da figura abaixo, considere que a fonte de tensão é constante e que a tensão em um diodo diretamente polarizado é 0,7 volts. Nesse circuito, o valor em volts da tensão V0, que é essa aqui sobre o resistor R4, é quanto? Veja que a gente pré-calculamos ela aqui como 6, tá? A depender das alternativas, a gente podia até chutar, né? Mas aqui, ó, a gente vai ver que é perigoso, né? A gente não tem aqui, não tem aqui. Alguém perguntou se V3, cadê aqui? Não entendi aqui a pergunta, cadê? Cadê o chat? Tá aqui. O V3 não seria 6? Deixa eu ver aqui. Não seria 6 não, é 8 mesmo. V3 é isso aqui, né, que você está falando, né? Por que que não seria 6, tá? Se eu colocar aqui, ó, V6 vale 2, V5 vale... Ah, desculpa, é porque eu escrevi errado aqui, foi eu que escrevi errado aqui, ó. Aqui é V5, então aqui é 2. Então, aqui é 2 terços de 12, que dá 8, tá? É porque eu tinha escrito aqui errado. Em vez de 2, eu escrevi 3. Bom, então, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou reescrever esse circuito aqui da seguinte forma, para a gente ver como que fica simples agora. Então, aqui, ó, a gente tem 4 ohms, né? Então, aqui é mais 12. Aqui a gente tem 1 quiloohm. O diodo está diretamente polarizado, certo? Então, se ele está diretamente polarizado, a gente tem obrigatoriamente colocar a corrente do diodo nesse sentido. Se ela der o contrário disso, a nossa suposição está incorreta. Tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, corrente do diodo. E aqui, ao invés de eu colocar um diodo, eu vou colocar uma fonte de tensão de 0,7, tá? E a corrente tem que entrar no polo positivo dessa fonte, tá? É assim que a gente modela um diodo. Então aqui ela é uma fonte de 0,7, aqui também é mais 12, aqui a gente tem 4, e aqui ó, é um ponto muito importante, que esse aqui é o ponto que justamente a gente quer calcular, que é a tensão V0 aqui. E aqui ó, a gente tem o diodo ali de 6, que ele vale 2 quiloohms. E aí, pessoal, a gente é inteligente e sabe que qual o valor dessa tensão nesse outro ponto aqui. Aqui é V0 mais a queda de tensão no diodo. Então aqui vai ser V0 mais 0,7. Pronto. Tá, beleza. O pessoal está com dúvida aqui do porquê que o diodo D1 não está conduzindo, tá, pessoal? Por que que ele não está conduzindo? O que que tem que acontecer para que o diodo conduza, tá? Para o diodo conduzir, então a gente tem aqui o diodo, ó, tá? Então o diodo, ele tem o ânodo aqui e o cátodo, tá? O diodo, ele só conduz, ou melhor dizendo, só deixa passar a corrente em um sentido, tá? Do ânodo para o cátodo. Eu lembro até de um colega que me ensinou, né, que eu sempre confundi isso aqui. Ele falava: para cá tudo vem, para A nada vai. Então isso até me ajudava a decorar, né, para saber quem que era o ânodo e quem que era o cátodo, né? E aí, pessoal, para que isso aqui aconteça, tem que existir minimamente uma diferença de tensão entre o ânodo e o cátodo. E a tensão que está colocada aqui no ânodo, tá? Ou no anodo, tá? Dependendo do jeito que você falar, que vamos chamar ela de tensão A. E a tensão aqui do cátodo ou do catodo, tá? Aqui vamos chamar ela de tensão VK. Então, a tensão no A, ela tem que ser
No diodo ideal, maior do que a tensão no cátodo. Como aqui a gente não necessariamente está com um diodo ideal, na verdade ela ainda tem que ser um pouquinho maior, tá? Ela tem que ser aqui, ó, a tensão no anodo tem que ser maior ou igual à tensão do cátodo mais a queda de tensão do diodo, que é VD. No caso aqui, geralmente é 0,7. Então, pessoal, reparem que por que D1 está em corte? Ele está em corte porque a tensão aplicada ao anodo dele aqui, ó, é menor do que a tensão aplicada ao seu cátodo. Ficou claro para vocês? Ou ainda está com dúvida? Beleza, então vamos lá. Bom, voltando aqui, né, a gente calcular a tensão V0, que é o que nós é, é o que nós precisamos calcular aqui. Bom, então aqui, pessoal, é circuitos, tá? A gente tem o quê? A gente tem essa corrente aqui, ó. Vamos chamar essa corrente de I1. A gente tem essa corrente aqui, que a gente vai chamar ela de I2. E a gente tem aqui uma outra corrente, tá? Vamos pôr aqui, ó, I3. E aqui, corrente I4. Isso aqui, tá, pessoal? Lá de circuitos, a gente pode chamar de um supernó, tá? Que a gente não precisa calcular diretamente ID aqui, tá? Então, deixa eu apagar essas partes aqui, né? Que já está claro. E eu preciso de espaço aqui para terminar os cálculos. Bom, então vamos lá. Vamos equacionar aqui, ó. Lei de Kirchhoff dos nós aqui nesse ponto, tá? Vamos chamar isso aqui de ponto 2 e aqui de ponto 1. Então, lei de Kirchhoff das correntes no ponto 2, tá? No ponto 2. A corrente I1 ela vai ser igual à corrente do diodo mais a corrente I3. Tá? Vejam que eu consigo calcular aqui, ó, corrente I1 e corrente I3, tá? Como que a gente calcula a corrente I1? A corrente I1 vai ser a tensão, que é 12, menos a tensão nesse ponto aqui, que é V0 mais 0,7. Então, V0 mais 0,7 dividido por 1. Isso aqui vai ser igual a corrente no diodo mais a corrente I3 aqui eu consigo calcular também, que ela é a tensão V0 mais 0,7 dividido por 2. Beleza, vamos deixar isso aí por enquanto. Agora a gente aplica lei de Kirchhoff das correntes ao ponto número 1, tá? Que é esse ponto aqui. Então a gente tem a corrente I4. A corrente I4 ela vai ser igual à corrente I2 mais a corrente ali do diodo. E a gente consegue calcular aqui tanto a corrente I2 quanto a corrente I4. A corrente I4 ela vai ser V0 sobre 4, e o I2 aqui vai ser 12 menos V0 sobre 4 mais a corrente do diodo. Então veja que eu não preciso calcular a corrente do diodo, eu pego essa corrente aqui e substituo ali. Então deixa eu colocar aqui do lado, que a gente vai ter o seguinte, tá? Eu vou pegar essa equação aqui de cima, então ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar 12 menos V0 menos 0,7. Isso aqui vai ser igual a ID. ID é isso menos isso, tá? Então eu vou pôr aqui de forma mais rápida, tá, pessoal? Aqui vai ser V0 sobre 4 mais V0 sobre 4 vai ser. Depois vocês podem conferir os cálculos aí, tá? Só para a gente ganhar tempo. Menos 3, tá? Então isso é ID. Mais aqui V0 mais 0,7 sobre 2. Como eu não gosto de trabalhar com frações, eu vou multiplicar todo mundo por 2, tá? Então, esse aqui vai ficar 24 menos 2V0 menos 1,4 igual a V0 menos 6 mais V0 mais 0,7. Então, a gente tem aqui 4V0, né, passando V0 para lá. Então, 4V0 vai ser igual. Aqui eu tenho que tomar cuidado para ver se eu não errei nada, né? Então, vai ser 24 mais 6 menos 2,1. 27,9, se eu não estou enganado. 27,9. Isso.
Bom, então daqui eu concluo que 27,9 dividido por 4 dá exatamente 6,975 volts. Então, o nosso gabarito é a letra C. Pessoal, isso aqui já encerraria a questão, obviamente, tá? É, Por que que a gente pode encerrar aqui? Porque o meu resultado foi coerente com minha suposição inicial. Então veja que a gente supôs que aqui tem uma tensão de 6 volts. E na verdade, ela é maior do que 6 volts ainda. Ou seja, é uma garantia ainda maior do que D1 está em corte. Tá? E mesmo assim a gente mantém, né? Porque aqui se tivesse dado uma tensão maior do que 8 volts, por exemplo, aí D2 também estaria em corte. Aí eu tinha que tirar aqui e obviamente o resultado seria 6. Beleza? Então, assim, veja que é claro que aqui a gente gastou bastante tempo, né? Assim, mas para eu explicar todos os pontos para vocês, mas isso aqui, assim, tá? Eu lembro dessa palavrinha heurística, faço essa análise quase que mental das tensões ali, mais ou menos. Se, obviamente, mental é forma de dizer, né? Mas coloca ali as tensões para você supor já qual é a condição dos diodos para você fazer só ela. Aqui, né? Eu tinha colocado, ó, a gente tem quatro possibilidades. E a gente foi na terceira possibilidade, que é D1 em corte e D2 conduzindo. E felizmente ela estava certa. Então a gente usou a heurística para, dentre as quatro, escolher aquela que tinha maior probabilidade de acontecer. Beleza? Então vamos andando aqui. Essa questão, tá, pessoal? Ela é um regulador de tensão. Só que depois que eu fui ver, já tinha preparado o material, que ela é muito simplória, tá? Mas eu resolvi deixar ela aqui mesmo, tá? Até para a gente, como forma de ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Essa questão diz o seguinte, tá? O circuito de um regulador de tensão simples, utilizando transistor e diodo Zener, pode ser visto na figura abaixo. A tensão de entrada, VI, que é essa aqui, tem o valor constante de 12 volts. A tensão de saída, V0, que é essa aqui, tem o valor constante de 5 volts. E a corrente de saída, I0, que é essa aqui, que passa sobre a carga RL e tem o valor de 1 ampere. Considerando desprezível a corrente que passa pelo resistor RS, que é esse, quantos watts são dissipados no transistor? É, o meu intuito aqui, tá, pessoal, era trazer para vocês como que a gente faz o cálculo para calcular aqui essas correntes. Depois que eu fui ver, depois que eu preparei o material, que eu fui ver que, na verdade, essa questão não cobrava isso. Então, eu vou explicar como que a gente faz, porque é meio que clássico, tá, isso aqui. E aí a gente depois resolve a questão que ela usa outro conhecimento aqui. Bom, quando vocês virem, tá, esse tipo de circuito, isso aqui é o que a gente chama de regulador de tensão. O que é um regulador de tensão? Ele vai manter a tensão aqui, ó, na carga estável, independente do valor da carga, tá? Então, aqui, ó, independente, ele vai regular, é como se ele regulasse essa corrente, tá, pessoal? Por quê? Ele vai manter aqui a tensão constante em 5 volts, se essa carga aqui for zero ou se ela for infinita, tá? É claro, tá, pessoal, que isso aqui ele tem uma banda ali de funcionamento, né? Eu falei aqui em termos ideais de zero ao infinito, mas na verdade não é. Se você colocar uma carga zero aqui, o circuito não vai funcionar, né? Na prática. E como que a gente resolve isso aqui? Não é muito difícil, tá? Primeiro, usando a heurística, geralmente, tá? O diodo Zener já está reversamente polarizado. O diodo Zener, ele funciona ao contrário de um diodo, o diodo comum. Na verdade, quando ele passa essa corrente Zener aqui, ó, e vejam que ela está aqui no sentido contrário, ele mantém uma tensão entre seus terminais constante. Então ele funciona diferente, tá vendo? Ele tem até um desenhozinho aqui diferente. Geralmente, são raras as questões que colocam essa corrente aqui inferior à corrente Zener, tá? O que é o segredo desse tipo de questão? É que a gente tem que calcular essa corrente porque ela tem que ser uma corrente de valor mínimo para que o Zener garanta. Então, geralmente ele vai falar assim: a corrente Zener ela é de 500 miliampere. Aí você faz os cálculos, ela dá 200 miliampere. Se ela deu menor do que a corrente de Zener, ele não está reversamente polarizado, então ele não vai manter. É como se ele tivesse em corte, tá?
Então, esse é o segredo desse tipo de questão. E como que a gente resolve aqui, tá? Geralmente, as bancas já colocam essa corrente aqui de forma que ele está sim reversamente polarizado. Então, a gente pode partir do pressuposto que, se aqui tiver uma tensão Zener, a gente coloca aqui, ó, no emissor do TBJ, a tensão do Zener, a tensão do Zener menos 0,7. Por que 0,7? Porque é a queda aqui entre a base e o emissor do TBJ. E a gente executa os cálculos. Beleza? Esse era o conhecimento que a gente tem para fazer isso aqui. Então, aqui, ó, a gente calcularia a corrente de base, o Zener que geralmente é dado. Então, vejam, né? A gente tem a corrente aqui, ó, que passa por esse resistor, que é a corrente do Zener mais a corrente de base, certo? Aí ela faz um divisor de corrente aqui. Geralmente a gente tem esse valor e temos a tensão do Zener. E aí, com a queda de tensão aqui, ó, da fonte que está aqui, mais essa tensão, a gente consegue calcular a corrente de base. Com a corrente de base, a gente consegue calcular a corrente I0, porque a corrente zero é a mesma corrente aqui, né, do emissor, tá? E a corrente do emissor em um TBJ, a gente sabe que ela guarda uma relação de beta mais 1 vezes a corrente de base. Beleza? Então, pessoal, era esse o conhecimento que eu queria trazer para vocês, tá? Mas não é isso que a questão está cobrando, tá? Mas aí eu não ia ter tempo hábil de procurar outra questão. Vamos resolver o que a questão pede. A questão pede o seguinte: ela quer saber qual que é a potência, tá, que o TBJ está dissipando nessa situação. A potência que um TBJ dissipa, pessoal, é o produto da tensão entre o coletor e o emissor vezes a corrente de emissor. Então, essa é a potência que o TBJ aí está consumindo, tá? A única coisa que a gente tem que saber é como que eu calculo esses valores aqui. E aqui, pessoal, ele já me deu tudo quase que de graça, tá? O que é a tensão entre o coletor e o emissor? O coletor está diretamente conectado à fonte. Então, a tensão de coletor é 12 volts. A tensão do emissor, ela está conectada à carga, que é o mesmo que V0, só que ele também me deu. Então, V0, ou VE, aqui no caso, é 5 volts. Ora, quanto que é a tensão entre emissor e coletor? 12 menos 5, que é igual a 7 volts. E qual que é a tensão, qual que é a corrente do emissor? É a mesma corrente de saída, que ele também me deu, que vale 1 ampere. Então, a potência que o TBJ está consumindo, ela vai ser 7 vezes 1, que é 7 watts. Gabarito, letra C. Beleza? Então, vamos continuando aqui. Essa questão, pessoal, é outra que a gente tem que usar heurística, tá? Porque essa questão aqui eu considero ela difícil, tá? Essa aqui é uma questão que mesmo quem já estudou bastante isso aqui teria dificuldade pela forma que ela é montada. Não pelo conceito aqui de como resolver isso, mas como estão as alternativas. Então, o que torna essa questão difícil é como que a gente usa as alternativas, porque esse é um tipo de questão que as alternativas fazem parte do enunciado. E isso, quando isso acontece, algumas questões, torna a questão mais difícil para a gente analisar. Vamos ler a questão e a gente vai usar novamente a heurística para a gente decidir qual que é o melhor caminho, tá? Para a gente seguir. Como essa questão tem uns cálculos chatos, eu já tenho até minha colinha aqui do lado, que talvez eu tenha que usar ela para a gente ganhar tempo, tá? Eu só queria mostrar um ponto aqui para vocês. A questão diz o seguinte, ó. No circuito da figura acima, considere que ambos os transistores possuem um parâmetro beta muito elevado, de maneira que a corrente de base pode ser considerada desprezível em comparação com a corrente de coletor. Além disso, considere que a tensão de polarização direta entre a base e o emissor é igual a 0,7 volts para ambos os transistores. Dessa forma, verifica-se que,
Então, por que que as alternativas aqui elas fazem parte? Veja que ele está colocando se essa tensão for tanto, então a saída é tanto. Isso aqui, pessoal, eu não vou achar uma resposta, eu tenho que meio que analisar cada uma delas. Quase que isso, se a gente não soubesse da heurística. Então, como que a gente usa a heurística aqui a nosso favor, tá? Primeiramente, a gente tem dois TBJs. Esses TBJs, pessoal, como vocês já devem saber, ou pelo menos relembrar, o TBJ ele tem três possibilidades de funcionamento. É a região de corte, a região de saturação, que é quando ele está trabalhando como chave. Ou ele é uma chave fechada, quando ele está em saturação, ou ele é uma chave aberta quando ele está em corte. E ele tem a região linear. A região linear é quando ele está funcionando como amplificador. Tá? Então, ele pode funcionar como amplificador ou como chave. Tá? Então, deixa eu montar aqui para vocês. Isso aqui é mais um lembrete. Tá? Então, o TBJ aqui. Ó. O TBJ ele pode funcionar como, ou seja, na região linear ou na região não linear ou como chave. Tá? E aí, como chave, ele vai ter a chave ligada ou a chave desligada. A chave ligada é o que a gente chama de saturação. E a chave desligada é o que a gente chama de corte. Tá? Isso aqui, em última instância, quer dizer que corrente de coletor, ele tem, tá, maior do que zero, alguma coisa muito alta, enfim. E no corte, a corrente de coletor é zero, tá? Na região linear é quando a corrente de base, corrente de emissor, corrente de coletor, elas têm uma proporcionalidade linear entre elas, e aí o amplificador funciona como, o TBJ funciona como um amplificador. Aí é outro departamento, mas aqui como chave. E esses dois TBJs, eles estão funcionando como chave, tá? Então, o que que a gente tem que analisar? A gente vai, para ficar claro para todos, que esse TBJ é o TBJ1 e esse aqui é o TBJ2. Então, a gente tem aqui quatro possibilidades, concordam comigo? A gente tem Q1, Q2, ambos em corte, Q1, Q2, um em corte e o outro em condução, Q1, Q2, o Q1 em condução e o Q2 em corte, e ambos aqui em condução. Então a gente tem quatro possibilidades. A forma catedrática de se resolver isso era resolver os quatro casos e ver aquele que está coerente ou não. Apenas um deles deve estar coerente. Só que aqui, pessoal, a gente olha as alternativas aqui. Ó. Vamos tentar entender as alternativas aqui para a gente ver se a gente decide atacar a um ponto desse aqui específico. Tá? Então vamos ver a letra A. A letra A me diz que a tensão de entrada, que é o VI aqui, ó, ela vale VCC. Se ela vale VCC, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó? A tensão de base ela está igual à tensão aqui do coletor. E ela vai estar maior do que a de base. Então, isso aqui, na prática, tá? Na prática, VI igual a VCC significa que o TBJ1 está conduzindo. Tá? E a gente tem uma outra situação como a letra B aqui, ó, que é o VI igual ao VEE. VEE, pessoal, é esse valor aqui de baixo. Ó. Isso aqui não está errado. Está vendo que é uma tensão de menos 5? Então, na prática, ele está me falando, ó, eu estou colocando aqui ou 5 volts ou menos 5. E aí, o conhecimento que você tem que ter aqui é o seguinte, tá? Se ele colocar 5 volts, esse carinha aqui vai estar conduzindo. Se ele colocar menos 5, esse carinha aqui vai estar em corte. E aí, por que, que ele vai estar conduzindo ou em corte? Porque se eu ponho uma tensão aqui de 5 volts, essa tensão é maior do que a tensão do emissor. Eu vou polarizar a base e o emissor diretamente. Isso, polarizar diretamente, significa que a tensão da base é maior do que a tensão do emissor. O que, que significa
é eu colocar menos 5. Se eu coloco menos 5, não tem como a tensão aqui ser menor ainda do que menos 5, porque aqui já está menos 5. Então, isso significa que esse TBJ está em corte. Isso ficou claro? Agora, como que a gente usa isso a nosso favor? A gente vai usar aqui, ó, eu vou ver assim, tá, ele está me falando que a letra a letra D e a letra E, elas estão falando ou forçando que o diodo Q1 está em condução. Ou seja, isso já me limita aqui para procurar essas duas alternativas aqui de baixo. Professor, eu poderia escolher aqui a segunda opção? Poderia, tranquilo. Aí você estaria escolhendo ir ali para cima, analisando as duas alternativas. Como eu já sei como resolver essa questão, eu já estou induzido a vir aqui para baixo, tá? Mas poderia acontecer na hora da prova de você escolher. Então, mas o ponto que tem que estar claro na sua cabeça é que eu já reduzi a quantidade de cálculos que eu tenho que fazer, tá? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escolher uma das duas. Então, eu vou escolher aqui que Q2 não está conduzindo ou Q2 está conduzindo, dado que eu já sei, eu estou partindo do pressuposto que Q1 está conduzindo. Isso ficou claro para vocês? Como é que isso aqui com o tempo, né, a experiência, a gente já tem esses atalhos, tá? Essas heurísticas, né? A palavra correta é heurística. Bom, então vamos lá. Como que a gente faz aqui então? Eu vou partir do pressuposto que eu estou na letra A, letra D ou letra E. E isso aqui significa que meu gabarito é ou A, ou D, ou E mesmo, tá? É quase que isso. E aí, pessoal, entre essas duas possibilidades aqui, eu vou escolher a mais difícil primeiro, tá? Que os dois estão conduzindo. Para vocês verem que a gente vai indo para um caminho de muito cálculo. Então, o que significa os dois diodos estarem conduzindo? Se aqui eles estão conduzindo, e aqui, aliás, eu sei que Q1 está conduzindo, e eu parto do pressuposto que Q2 está conduzindo, isso significa que ele está o quê? Ele tem que estar com a base polarizada diretamente aqui no emissor, beleza? Ou seja, qual que é a tensão, qual que é obrigatoriamente a tensão que tem que estar aqui? Menos 0,7 volts. Está claro para todo mundo, né? Porque a tensão aqui é 0,7. Então, daqui para cá tem que ter uma queda de 0,7 volts. Beleza? Bom, e aí, pessoal, para eu saber aqui, se V0 é 3, se a corrente aqui é 1 ou se a corrente aqui é 3, eu tenho que assumir um desses valores, porque eu não tenho muito mais informações aqui. Tá? Então, vamos partir aqui do mais fácil. Se V0 for 3, aqui é 5, vocês concordam comigo que de 5 para 3 tem uma queda de 2 volts, certo? Se essa resistor aqui é de 2 ohms, qual que é a corrente aqui que passa? 2 volts dividido por 2, 1 miliampere. Beleza? Bom, ele me falou para desconsiderar a corrente de base. Se está passando 1 miliampere aqui, vai passar o quê? 1 miliampere aqui também, né? Então aqui, eu sei que tem obrigatoriamente, para estar coerente, tem que estar passando 1 miliampere aqui. Então, pessoal, qual que é a corrente, a queda de tensão aqui, vai ser menos 2,3. Então vai ser 2,3 menos 0,7. Obrigatoriamente tem que ter o quê? Uma tensão de menos 3 volts aqui. Ficou claro para todo mundo? Então tem que ter menos 3 volts aqui. Se tem menos 3 volts aqui, se tem menos 3 volts aqui e menos 5, vocês concordam comigo que tem uma queda aqui de tensão de 2 volts? Se tem uma queda de tensão de 2 volts aqui e esse resistor é de 2 kΩ, qual que é a corrente que está passando aqui? 1 miliampere. 1 miliampere. Certo? Bom, se está passando 1 miliampere, o que está acontecendo com a corrente que está passando aqui? A gente chegou no que eu chamo de absurdo. Porque a gente partiu do pressuposto que Q1 está conduzindo,
Se ele está conduzindo, tem que ter uma corrente passando aqui. E a nossa conclusão aqui, ó, é que é zero essa corrente. Se é zero, é porque esse cara aqui está em corte. Não tem como. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Então, qual a conclusão que eu chego aqui, pessoal? De três alternativas, eu eliminei duas. Só por lógica. Não é nem uma questão de eletrônica, é quase uma questão de lógica. O que a gente viu aqui? Ó? A gente partiu do pressuposto que Q1 está conduzindo e a gente falou, chutou. Ah, eu acho que Q2 está conduzindo. Se ele está conduzindo, eu vou ver aqui se tem 3 volts aqui. Então, aqui a gente veio e viu que 3 volts não pode ser, porque isso é um absurdo. Só que a gente matou aqui uma outra alternativa usando a mesma lógica. Por quê? Ele está me falando que se V1 VCC, a corrente em RE é 1 miliampere, a gente calculou, a gente chegou nessa corrente de 1 miliampere, mas a gente viu que ela é um absurdo, porque para ter 1 miliampere aqui, tem que ter 3 volts aqui. Para ter 3 volts aqui, Q1 não pode estar conduzindo. Então, eu consigo eliminar também a letra D. E aí, pessoal, me resta uma outra alternativa. A gente tem a letra E. A letra E fala que a corrente sobre o resistor RE é 3 miliampere. Mas como que a gente chega nesse 3 miliampere? Então a gente tem que chegar nele partindo das informações que me são dadas. Eu vou forçar essa corrente aqui ser 3 miliampere e a gente vai fazer o processo contrário agora. A gente vai ver o que está coerente aqui. Tá? Então vamos ver se aí, o que pode ser a dúvida? Professor, e se a gente concluir que não é 3 miliampere? Aí a gente tem que ir para as alternativas B e C. Então veja que eu estou tentando eliminar coisas aqui. Então vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui para a gente partir aqui desse ponto. Bom, eu vou partir do pressuposto, então, pessoal. O aterramento, Roger está apertando, o aterramento do transistor da direita garante o corte desse transistor ou dependerá da tensão do emissor? Vai depender do circuito, o Roger. Na verdade, o que garante o corte aqui é esse Q1. A depender da tensão que eu coloque aqui, esse cara vai reagir de uma forma ou de outra. Então eu não tenho essa garantia. Tá? O circuito, a depender da tensão que eu coloque aqui, ele vai estar em corte ou não. O que eu posso te falar é que ele sempre vai estar em corte nesse circuito, tá? Esse circuito aqui, essa parte da direita, mas eu só cheguei a essa conclusão porque eu resolvi a questão, tá? Olhando assim, se eu tivesse olhando, nunca tivesse resolvido, eu não ia saber disso de cara, tá? Eu só sei porque eu fiz o circuito, resolvi ele e sei que essa parte da direita sempre estará em corte. Mas não é por causa dessa tensão, é por causa da tensão que a gente coloca aqui na entrada. A depender do que a gente coloca aqui, ele pode estar conduzindo ou não. Neste caso, as possibilidades que ele me deu aqui, 5 ou menos 5, esse cara sempre estará em corte. Tá? Pessoal, então, analisando a letra E. A letra E está me falando que a tensão, a corrente aqui, ó, ela é de 3 miliampere. Tá? 3 miliampere. Professor, mas por que é 3 miliampere? Eu estou usando a informação que ele me deu. Lembra que eu falei que essa questão, as alternativas fazem parte do enunciado, então a gente precisa usar isso. Por isso que eu estou partindo daqui. E eu vou subindo aqui para ver o que tem lógica no circuito, tá? Então, se eu subir aqui, ó, aqui vai ser menos 5, aqui é 3, né? Então, 3 vezes 2 é uma queda de 6 volts. Para dar uma queda de 6 volts aqui, aqui sendo menos 5, vai ser 6 menos 5, que é 1. Então, a tensão aqui nesse ponto, ó, é 1 volt positivo. Beleza? Então, pessoal, vejam vocês que para esse cara que está conduzindo, qual que é a tensão que tem que estar aqui? Menos 7, não é isso? Menos 0,7. Ou seja, é impossível, até o momento, passar corrente aqui. Porque se aqui tem 1 volt e aqui é menos 7, a corrente está fluindo da esquerda para a direita.
E isso é impossível aqui, porque a corrente não entra pelo emissor aqui do TBJ, ela sai daqui. Então, essa tensão aqui deveria ser maior do que 1 volt. Como ela não é, a gente já, então, o que que a gente vai falar? A gente vai falar que essa corrente aqui, ó, ela é zero. Ou seja, esse cara aqui está em corte, tá? Até então está coerente. Lembra que a gente estava decidindo se era os dois conduzindo ou o dois em corte? Então a gente está naquela situação que um está conduzindo e o segundo está em corte. Mas vamos ver, né? Esse 3 mA, se aqui é zero, ele só pode estar vindo daqui, tá? Se ele está vindo aqui, ó, do emissor desse TBJ, e aqui é 3 mA, tá? E aqui é 1 volt, então a queda de tensão aqui é 3 vezes 1,1, é 3,3 volts. Então, a tensão aqui, ó, na saída aqui aliás, no emissor, né? Ela é 1 mais 3,3, que vai dar 4,3 volts. Ora, se a gente colocou 5 volts aqui, a tensão de polarização direta entre a base e o emissor é 0,7, 5 menos 0,7 dá exatamente 4,3. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra E, porque é a alternativa que é coerente. Professor, mas a gente não precisaria fazer a letra B? Podemos fazer a letra B, mas você vai ver que ela é uma situação impossível, tá? Se a gente colocar aqui, ó, menos 5, né? Se eu colocar aqui menos 5, o TBJ aqui número 2 vai estar em corte, tá? Se ele tiver em corte, ele está me falando que aqui tem 5 volts. Deixa eu ver aqui. Ver. Vamos eliminar a letra C aqui. A letra C ela tá incorreta, tá? Por que que ela está incorreta? Porque para ter 3 mA aqui não é menos 5, é 5, né? Porque a letra C ou a letra E, elas são mutuamente excludentes. Mas agora eu vi que a questão tem um ponto aqui, tá, pessoal? Agora que eu percebi aqui, eu não tinha percebido, tá? Que a letra B também está correta. Não sei se vocês concordam comigo. Por que que a letra B está correta? Também, tá? Acabei de chegar a essa conclusão aqui. Não tinha me atentado a isso. Deixa eu ver se ficaria coerente. A letra B, ela está numa situação de que a gente está numa situação que ambos os transistores estão em corte, tá? Então, se eu colocar menos 5 aqui, não haverá passagem de corrente aqui, certo? Esse cara está em corte. Só que a tensão de saída aqui vai fazer com que. Deixa eu ver aqui. Se ela está em corte, 5. Ah, não, perdão, tá, pessoal? Me confundi aqui. Esse cara não vai estar em corte, não. Se aqui for menos 5, esse aqui vai estar em corte, mas existe a possibilidade de estar passando corrente aqui sim. Aí esse cara aqui conduz, tá? Aí, Roger, eu retiro o que eu disse anteriormente, que na verdade existe aqui uma possibilidade do TBJ2 conduzir também, tá? Acabei me confundindo aqui. Por que que ele vai conduzir, tá, pessoal? Aqui eu vou ter 5. Eu vou ter 5 aqui. Eu vou ter 5. Então aqui vai ter menos 0,7. Então aqui a gente vai passar uma corrente de menos 5 mais 0,7, 4,3. Vai estar passando 1 ampere aqui, 1 miliampere. Se está passando 1 miliampere, aqui então vai ser mais 3 volts e não 5. Então esse item aqui também está incorreto. Acabei que eu vi aqui que não é possível, tá? Aliás, isso, não é 5, é 3, tá? Então, pessoal, assim, eu considero essa questão aqui bem, bem complicadinha, tá? Para fazer na hora da prova, isso aqui é puxado, tá?
Então vamos seguindo aqui. Agora a gente entra num tópico, tá, pessoal? Questão número 4, que ela vai falar aí sobre a polarização, tá? E aí eu peguei o caso mais complicado que tem aqui de polarização, que é com divisor de tensão da base e resistor aqui de emissor. Esse caso aqui é o que demanda mais trabalho, mais cálculo para a gente fazer. Então, por isso que eu quero fazer esse caso mais complexo, porque a ideia é mais ou menos parecida, tá? Então, vamos lá. Como que a gente resolve isso aqui? Pessoal, muito provavelmente vocês já viram no livro, tá? Nos livros, talvez até no Cedra, ele calculando aqui um equivalente de Thevenin aqui. Eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade de entender o que que ele estava fazendo ali, tá? Não era claro para mim, tá? E talvez isso pode não ser claro para vocês, mas é por causa da forma que a gente via no livro. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu gosto, para a gente começar aqui, ó, vamos ver o que ele está pedindo, né, para a gente resolver. Ele fala assim: ó, o transistor NPN da figura acima está polarizado e operando na região ativa. Nessas condições, o transistor operando com beta igual a 50 e tensão de base emissora igual a 0,6. Com base nos dados do circuito, o valor aproximado da corrente de base em microampere é. Ou seja, ele está me perguntando assim: ó, calcula a corrente de base aqui. Tá? Se eu não tivesse esse resistor de emissor aqui, seria bem mais tranquilo de resolver essa questão, tá? Bem rápido. Mas como tem esse resistor de emissor, eu não sei qual que é a tensão aqui do emissor e como tem essa divisão aqui também de tensão aqui na base, eu não sei qual que é a tensão aqui direta que está sendo aplicada aqui. Vejam que aqui, tá, pessoal? A gente tem um beta baixo. Se esse beta fosse muito grande, né, e geralmente a maioria das questões fala isso, considere o beta muito grande. Quando o beta é muito grande, o que que acontece? Essa corrente de base aqui, ó, a gente pode desconsiderar, tá? Então a gente faz só um divisor de tensão, fica bem tranquilo. Mas não é o caso aqui. O beta é pequeno, tá? Então a gente não pode desconsiderá-lo aqui. Bom, então o que que a gente faz aqui, ó? Primeiramente, vamos redesenhar aqui, ó, rapidamente essa base da seguinte forma. Então, a gente tem aqui, ó, 22. Aqui a gente tem a base e a gente tem aqui o resistor de 8. Né? E aqui a gente tem um resistor de coletor e aqui a gente tem um resistor de emissor, 4,2 e aqui 7,8. Tá? Pessoal, isso aqui, tá? Tudo bem se eu desenhar assim, ó, e era isso aqui que eu tinha dificuldade, tá? Ele colocava aqui assim, ó, fazer assim, ó, resistência de Thevenin e V de Thevenin aqui. Só que eu não conseguia enxergar como que eu fazia resistência de Thevenin e R de Thevenin nisso aqui. Mas se eu desenhar isso aqui, ó, dessa forma, ó, vou colocar aqui uma fonte. Ah, aqui, obviamente, né, é 18 volts e aqui também 18 volts. Eu só separei, né? Eles estão conectados aqui, eu só separei, tá, pessoal? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é uma fonte de 18 volts. Eu tenho aqui um resistor de 22K. Eu tenho aqui o resistor de 8. Aqui está em um aterramento. E eu vou conectar isso aqui lá na base. Tá? Conectar isso aqui na base. Então, eu tenho um resistor aqui. Isso aqui, obviamente, é o mesmo aterramento. E aqui tem 7,8. E aqui mais 18. Pessoal, agora, quando eu olho isso aqui, ó, e faço R de Thevenin aqui e V de Thevenin, eu consigo enxergar R de Thevenin e V de Thevenin muito mais facilmente aqui do que aqui. Por quê? Lá de circuitos, pessoal, a gente faz isso aqui até, talvez até de cabeça. Tá? A gente tem aqui o 22, aqui o 8, né? E aí, o que que eu estou querendo aqui, ó? Estou querendo V de Thevenin aqui e eu estou querendo o R de Thevenin aqui, tá? Como que eu faço isso aqui, então? O R de Thevenin, basta eu curto-circuitar a fonte, então vai ser o paralelo aqui dos dois, não é? Então, o R de Thevenin aqui vai ser 22 em paralelo com 8. Esse R de Thevenin aqui
Eu já tinha calculado ele aqui rapidamente. Bom, deixa eu calcular de novo, não é tão difícil. 176, então vai ser 176 dividido aqui pela soma 22 mais 8 é 30. Isso aqui vai dar aproximadamente 5,8, se eu não me engano aqui. Aproximadamente 5,8. E o V de Tevna também é bastante simples, basta aplicar aqui um divisor de tensão, que vai ser 8 sobre 8 mais 22 vezes 18. Isso aqui vai dar aproximadamente, vamos ver aqui, 8 dividido por 30 vezes 18. Então vai dar 4,8. Então esse aqui vai dar 4,8 volts. E aí o que que eu faço, tá, pessoal? Eu vou redesenhar esse circuito colocando a minha tensão de Tevna aqui, que é 4,8. Vou colocar a minha resistência de base agora. E aí o livro chama, ao invés dele chamar resistência de base ou resistência de Thevenin, ele chama de RBB, tá? Então ele pode chamar isso aqui, ó, de RBB. Isso aqui ele chama de VBB, tá? Às vezes vocês veem essas nomenclaturas aqui, ó, é isso aqui que é o VBB e aqui é o RBB, que nada mais é do que 5,8. E aqui, ó, o circuito já ficou bem mais tranquilo de a gente trabalhar. Eu já mostro por quê. E aqui a gente vai ter a resistência aqui, que vai ser, quanto que era mesmo? 4,2. 4,2, tá? Lembrem que ele quer o quê? Ele quer a corrente de base. E essa corrente de base, pessoal, ela continua sendo a mesma, nada mudou, né? Por isso que a gente pode usar Thevenin aqui. Só que agora eu consigo usar o quê? Eu sei que aqui, ó, vai ser a tensão de emissor. E ele me falou qual que é a tensão de polarização direta entre base e emissor, que é 0,6. Ou seja, qual que é essa tensão que tem aqui? É a tensão de emissor mais 0,6. Beleza? Então, como que eu calculo essa corrente de base, ela vai ser igual a 4,8 menos a tensão, a tensão da base, né? Ou, no caso aqui, a tensão do emissor mais 0,6, dividido aqui por 5,8. E a gente consegue calcular também aqui qual que é a corrente de emissor, né? A corrente de emissor não está passando aqui? Corrente do emissor. Quem que é a corrente do emissor? A tensão do emissor dividido pela resistência. Então aqui, ó, eu tenho aqui a corrente de emissor, ela é a tensão do emissor dividido ali pela resistência do emissor, que é 4,2. Obviamente, deixa eu apagar aqui que eu vou precisar de espaço aqui. Bom, ué, por que que o negócio sumiu? Então aqui, pessoal, caramba, o que que tá acontecendo? O negócio volta, é? Que doideira. Não consigo apagar. Eu apago e o negócio volta. Bom, vamos tentar fazer aqui. Não sei o que que tá dando. Vamos tentar fazer aqui embaixo mesmo. Vai ficar um pouquinho bagunçado, mas aqui, tá, pessoal? Deixa eu tentar otimizar meu espaço aqui. A gente sabe que o TBJ na região linear, ele vai guardar uma relação entre a corrente de emissor, que é o beta, mais 1, vezes a corrente de base. E eu tenho essas duas correntes aqui, ó. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por beta mais 1 e igualar a isso aqui, que é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu vou ter beta mais 1, que é 50 mais 1, vezes ah, essa corrente aqui, né, 4,8 menos 0,6, eu já vou colocar aqui 4,2 menos VE, dividido aqui por
5,8. Isso aqui vai ser igual a tensão de emissor dividido ali por 4,2. Com isso aqui eu vou conseguir calcular a tensão do emissor, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui que está ruim de sem espaço. Então aqui vai ser, deixa eu pegar minha calculadorinha aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo calculando isso tudo. Então aqui vai ficar 214,2 menos 51 VE. Isso aqui tudo vai ser igual a 5,8. 5,8 dividido por 4,2 vai dar aproximadamente 1,4 VE. Então aqui o VE, pessoal, ele vai ser aí aproximadamente, deixa eu fazer aqui. Então vai ser 214,2 dividido por isso aqui. Então ele vai ser aí aproximadamente 9,81 volts, tá? E aí a gente consegue agora calcular essa tensão aqui, é porque eu acabei ficando muito sem espaço e ficou bem ruim aqui. Não, acho que eu errei algum cálculo aqui. Espera aí. 9,8 não. 214,2 dividido 4,9. Errei aqui os 500 e tanto. Então aqui 4,09, tá? Bom, então o valor dessa tensão aqui, ó, é 4,09 mais 6, então aproximadamente 4,7, tá? Então, nossa, ficou muito ruim aqui sem espaço. A corrente de base, que é o que nós procuramos, ela vai ser 4,8 menos 4,1 mais 0,6, que é 4,7, 4,7, isso aproximadamente, dividido por 5,8. Então, a corrente de base aqui, ó, ela vai ser aí aproximadamente 0,1 dividido por 5,8. Se vocês fizerem esse cálculo, a gente vai chegar que isso aí é aproximadamente 0,18, tá? 17,2 para ser mais preciso. Então a corrente de base aqui, ó, ela vai ser aproximadamente 17,2 mA. Essa questão aqui ele pede o valor aproximado, justamente porque os cálculos dessa questão são muito desafiadores para serem feitos na mão. Aqui, obviamente, eu estou usando a calculadora, mas aí a gente vai lá e marca o valor aqui aproximado, que é o 20, tá? E é isso mesmo, tá, pessoal? Vocês podem repetir de várias formas, vocês vão chegar nesses valores quebrados, tá? Isso não é uma aproximação grosseira, tá? É porque a questão, vejam até que os valores aqui eles são todos redondos. Mas eu quis trazer essa questão aqui justamente para vocês entenderem como que a gente faz esse cálculo e ele não é tão simples, tá? Então vamos andando aqui. A gente vai chegar agora na questão que ela parece difícil, mas não é, tá? Vamos ver aqui, ó. A figura acima ilustra o modelo para pequenos sinais operando na faixa de médias frequências de um circuito transistorizado na configuração emissor comum. O ganho de corrente I2 sobre 1 nesse circuito é. Pessoal, o que é esse tal de modelo de pequenos sinais? Pequenos sinais, tá, pessoal? Ele é uma aproximação, tá? Aqui eu só vou trazer o, o ganho ali do transistor. Ele tem aqui uma. Eu não vou me lembrar exatamente a fórmula, tá? Mas ele é o epsilon sobre um ganho K, se eu não me engano, um negócio de temperatura, algo assim, tá? Eu não vou me lembrar agora de cabeça. Se a gente expandir isso aqui, ele vai ser 1 mais I0 mais I0 é, dividido por 2 fatorial, tal, tal. Não vou me lembrar, porque isso aqui é a expansão em série de Taylor, tá? Então, o que é esse modelo de pequenos sinais, tá? É a gente aproximar isso aqui, aproximarmos isso aqui para esse valor linear aqui apenas. Ou seja, como esse valor aqui ele vai ser muito pequeno, né? Aqui a gente vai desconsiderar esse restante aqui da série de Taylor, tá? Então isso é o que é o modelo de pequenos sinais. Na prática, pessoal, o que é modelo sinal? Esse amplificador aqui, você só pode pôr milivolts nele.
Se você colocar volts, ou 10 volts, ou 5 volts, ele não vai funcionar. Ele não vai amplificar. Essa tensão V1 aqui tem que ser uma tensão pequenininha, pequenininha. Bem pequena mesmo. Por isso que a gente chama de modelo de pequenos sinais. Quando ele fala pequenos sinais, isso quer dizer que a tensão que está sendo colocada é muito pequena a amplitude. Beleza? Na prática é isso. Eu expliquei aqui matematicamente, mas para você entender por que chama pequenos sinais, mas na prática a tensão de entrada tem que ser pequenininha. Acho que tem uma dúvida aqui. Professor, na questão 4, eu posso fazer o cálculo da malha que ficaria V de término menos V de término e B, VB, beta igual a zero. Chega no valor 19. Pode sim. Eu tinha feito desse jeito também, tá? Aqui na outra forma, na minha folhinha. Pode fazer sim que dá esse mesmo 19 microamperes, tá? É isso mesmo. É porque eu fiz usando a tensão e aí a gente foi fazendo aproximação em cima de aproximação. Aí dá diferente. Tá bom, Ítalo? Bom, essa questão aqui, como que eu faço ela, tá, pessoal? Ela pode parecer complicada, mas o que que a gente vai usar? Só circuitos elétricos aqui. Por quê? O que que ele está me perguntando? O que que eu ganho? Eu dividir I2, eu divido I2 por I1. Eu divido aqui I2 por I1. I2 está aqui, I1 está aqui. Como é que eu acho a relação entre eles? Eu tenho que achar aqui ó, uma relação de IB. Tá? Pessoal, então vamos lá. Vai ser até bom que a gente recorda. A gente já recordou divisor de tensão, agora a gente vai recordar divisor de corrente. Pode não parecer, nenhuma questão cobra isso diretamente, mas é ferramentas poderosíssimas para você resolver as coisas rápido. Provavelmente a maioria aqui, ao resolver essa questão, ia fazer o quê? Ia tentar calcular V2 para depois calcular I2. Ah, I2 é V2 sobre RL. Então, assim, você acrescentou um passo a mais. A mesma coisa aqui com V1. A gente não precisa fazer isso. A gente usa o quê? Divisor de corrente. Como que a gente usa o divisor de corrente aqui? Essa corrente ela vai se dividir proporcionalmente entre esses dois resistores. Como que ela vai se dividir? A corrente I2, que é o que nós queremos calcular, ela vai ser quem? O divisor a gente divide diretamente pelas resistências. O divisor de corrente a gente divide pelo inverso. É uma média harmônica que a gente chama. Então, isso aqui ó, vai ser 1 sobre RL. Por que 1 sobre RL? Porque ela está sobre esse resistor, dividido pela soma dos inversos, vezes a corrente aqui, a fonte de corrente, que beta mais IB. Só que veja que elas estão com sentidos opostos. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que multiplicar aqui por menos 1 vezes beta mais B. O que eu fiz aqui? É como se eu tivesse, ao multiplicar por menos 1, é como se eu estivesse invertendo esse sentido aqui, né? Para a corrente estar vindo aqui, tá? Pessoal, isso aqui, ó, talvez você já tenha visto de outra forma. Ah, professor, eu decorei isso aí que se eu quero a corrente aqui sobre RL, eu tenho que pôr lá em cima o RC. É isso mesmo. Por quê? Na verdade, o que você está fazendo? Você está multiplicando por RC vezes RL aqui, ó. Aqui e aqui. Então, quando você multiplica, né, vamos pôr assim, ó, você multiplicou por RC sobre RL, dividido por RL. Para não mudar, você vai ter que multiplicar RC e RL aqui também, mais RC RL, aqui sobre RC, vezes menos beta IB. E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente simplifica aqui, né? RL com RL, RL com RL, RC com RC. E aí, por isso que I2 ele vai ficar menos beta IB vezes RC sobre RC mais RL. E aí você deve ter aprendido que era isso aqui. Mas se tiver um terceiro resistor aqui, você já erra, né? Porque era só acrescentar uma soma aqui. Beleza? Então achamos I2. Como que a gente acha I1? Né? Veja que I2 está em função de IB, que tá bom. É isso que eu queria mesmo. E veja que eu nem me preocupei com V2. Eu calculei V2 aqui de forma alguma. Se você quiser, você pode calcular, você vai ver que a gente tem que chegar no mesmo resultado. Como é que eu calculo I1 aqui agora? Aliás, IB, né? IB, ele também é uma fração de I1, porque I1 está vindo aqui, ó, ele vai entrar parte aqui em RB, parte em RI. Tá? Então, IB, aqui, ó, IB
ele vai ser quem? Ele vai ser o inverso, RI, dividido por 1 sobre RB mais 1 sobre RI, vezes a corrente I1. Isso aqui eu não vou fazer de novo, né? A gente já viu ali por quê. Então, IB vai ser RB sobre RB mais RI vezes I1. Pessoal, não está dando uma vontade de pegar esse valor e colocar ali? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pôr assim, ó, I2 vai ser menos beta vezes. Quem que é IB? Vou abrir um parênteses gigantesco aqui. IB é RB sobre RB mais RI vezes I1 vezes esse valor aqui. Então, isso aqui vai ser RC sobre RC mais RL. Aqui a gente já pode ver que a gente já matou a questão, né? Então, o que que ele quer? Ele não quer I2 sobre I1. Então, eu vou pôr aqui ó, do jeito que está na alternativa. Vai ser o beta. O I1 estava aqui, eu passei dividindo. Vai RB vezes RC. Então, aqui vai ser vezes RB vezes RC, dividido por RB mais RI, que é esse denominador aqui, vezes esse denominador aqui, vezes RC mais o RL. E aí, pessoal, a gente acha uma alternativa igualzinha, que é a letra C. Beleza? Então vejam que a gente conseguiu aqui revisar também divisor de corrente, que é bem interessante, uma ferramenta muito boa aí. Pessoal, vamos falar agora ainda de eletrônica analógica, mais duas questõezinhas, tá? Mais rápidas. E eu trouxe essa questão aqui para a gente já revisar amplificador com realimentação negativa não inversora e inversora, tá? E a gente vê como que a gente atua aqui também em amplificadores em cascata, tá? Então a gente deixa já a TBJ, a gente venceu ali boa parte de TBJ, agora a gente vai falar duas questões de amplificadores operacionais, tá? E aí depois a gente passa aí para a eletrônica digital. Pessoal, vejam o seguinte, quando vocês virem esse tipo de questão, o que que a gente faz? A gente quebra ela em duas partes que a gente conhece. Eu sei trabalhar com amplificador operacional não inversor e eu sei trabalhar com um amplificador operacional inversor, tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar esses dois circuitos aqui, ó, tá? Vou cortar eles aqui. Então eu vou trabalhar primeiro com esse circuito e vou calcular uma tensão aqui e eu vou falar que essa tensão aqui é a fonte que está alimentando esse outro circuito. É isso que eu faço, tá? Então, o primeiro ali a gente vai fazer de forma mais simples, tá? Então, para eu não ficar redesenhando tudo aqui, vamos imaginar que eu tirei esse circuito aqui. Eu vou calcular a tensão aqui, tá? Vamos chamar aqui essa tensão aqui, ó. Ela vai ser VO, tá? Pessoal, todo amplificador operacional, ele nunca vai ter corrente entrando nos seus terminais aqui, tá? Essa corrente aqui sempre vai ser zero. Independentemente se ele tiver realimentação, ele não tiver realimentação positiva, ele tiver funcionando como Smith Trigger, ele tiver na região linear, como é o caso aqui, não importa a forma, tá? É como se tivesse uma impedância quase que infinita aqui dentro, tá bom? Independente, nunca, põe na cabeça de você, nunca vai entrar corrente aqui, beleza? Agora, tem uma outra coisa que as pessoas confundem também, que ela depende de algumas condições, que é o curto-circuito virtual. O curto-circuito virtual, ele só existe, ou seja, na verdade, sim, a gente só pode considerá-lo quando existe realimentação negativa. O que é realimentação negativa? Eu pegar o sinal aqui, ó, da saída aqui e jogar ele aqui na entrada negativa, tá? Professor, e se eu jogasse aqui na positiva? Aí você não poderia usar o curto virtual. Ele estaria até inclusive aí talvez funcionando como Smith Trigger. Aí vai depender muito do circuito, mas
aí não existe curto virtual. Curto virtual só existe se a realimentação negativa existir no circuito. Beleza? Por que, que o curto-circuito virtual é importante? Porque veja onde está a tensão de entrada. Eu vou falar que a tensão de entrada também está aqui, ó. Por quê? Porque tem o curto virtual. Professor, mas você pode fazer isso? Posso, porque aqui tem um curto. Aliás, aqui tem uma realimentação negativa. E por que que eu posso fazer isso? Porque eu quero calcular qual que é a tensão V0. Eu sei que vai ter uma corrente I aqui, ó, e essa corrente I, ela vai passar aqui também. Por que que a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui? Porque eu afirmei para você, porque isso faz parte da característica desse dispositivo, não entrar corrente aqui. Então, como é que a gente equaciona? V0 menos Vin dividido por 4K tem que ser igual a Vin menos zero dividido por 2K. Vou multiplicar. Eu não gosto de trabalhar com fração, então vou multiplicar todo mundo por 4 aqui. Quando eu multiplico todo mundo por 4, eu vou ter V0 menos Vin vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Então aqui vai dar 2Vin. Então V0 vai ser o quê? 3Vin. Professor, mas eu já tinha decorado aquela fórmula aqui. V0 é igual a 1 mais R2 sobre R1 vezes Vin. Beleza, se você decorou, use. Mas se você esquecer, lembre como que a gente deduz. Beleza? Com os conceitos. A gente tenta levar fórmulas que a gente vai sempre precisar. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, o que que eu fiz? Eu consegui calcular isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esquecer essa segunda parte, essa parte da esquerda. Vou considerar que essa tensão aqui é a tensão que está aplicada aqui, ó. E eu vou fazer o cálculo, a mesma coisa aqui com esse resistor. Então, veja o seguinte, eu posso usar o curto-circuito virtual aqui? Sim. Por quê? Porque existe uma realimentação negativa aqui. Professor, e se esse outro da esquerda aqui fosse uma realimentação positiva? Eu poderia usar curto virtual nesse? Sim. A gente analisa cada amplificador para ver se ele tem ou não a realimentação negativa. Nesse caso aqui, pessoal, a ideia é exatamente a mesma, tá? Vou fazer muito rápido. Vai ser o Vout menos zero dividido por um. Aqui, por que que é zero? Porque aqui tem 0 volt, então aqui vai ter 0 volt. 0 volt vai ser igual a zero menos o V0 ali, dividido por 3. Então, aqui o Vout vai ser igual a menos V0. Só que quem que é V0? A gente já calculou aqui, ó. Então, 3Vout vai ser igual a 3Vin. O 3 aqui, ele está multiplicando de ambos os lados. Só que aqui é menos, né? Então, aqui tem menos, né? Então, o Vout vai ser igual a menos Vin. Quanto que é Vin? Mais 10. Então, qual que é nosso gabarito aqui? Letra E, que é menos 10. Beleza? Deixa eu pegar uma água aqui. Bom, a questão número 7 diz o seguinte: o circuito apresentado na figura realiza a função de um filtro passa-tudo de primeira ordem, onde o amplificador operacional é considerado ideal. Sabe-se que o filtro acima deve reproduzir a saída V0 defasada de 90 graus em relação a um sinal puramente senoidal, com frequência de 10 elevado a quarto radianos por segundo, aplicado à entrada VI. Assim, para que o filtro atenda a essa especificação, o resistor RP, que é esse aqui, deve apresentar uma resistência elétrica em kΩ. E aqui, pessoal, é talvez aonde a formulazinha lá falha. E aí é onde o conhecimento, nosso conhecimento aqui, de como trabalhar com esse amplificador, ele funciona, tá?
Antes de tudo, quando eu estava estudando, né, fazendo faculdade, assim, eu ficava em muita dúvida, por que que eu quero um filtro passa tudo, né? Parece não fazer o menor sentido isso, né? Se um filtro passa tudo, então ele não é um filtro. Na verdade, o filtro passa tudo, tá, pessoal? Ele muda da, a fase do sinal. E às vezes a gente quer isso, a gente quer defasar o sinal e não é, filtrar ali frequências, né? A gente só quer que ele mude de fase. E o filtro passa tudo deveria ser um filtro de ajuste de fase. Talvez seria um filtro, um nome mais adequado a ele, tá? E é justamente isso aqui, tá? Que a gente tem que fazer. Aqui, tá, pessoal? Primeiramente, para manter um pouquinho a generalidade das coisas, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar esse capacitor de C, e eu vou chamar esse resistor de R1, vou colocar só R, e eu vou colocar esse outro aqui também R. O certo seria colocar R2 e R1. Mas como aqui eles têm o mesmo valor, eu vou colocar só R para a gente ganhar tempo, tá? E lembra do que eu falei? Independente do circuito, o amplificador nunca entra corrente aqui, beleza? E esse carinha aqui, ele tem o quê? Uma realimentação negativa. Então eu posso usar o fenômeno do curto virtual. E qual que é a tensão que eu vou usar aqui? A tensão que eu vou usar aqui, ela pode ser tanto uma realimentação de V0, a gente pode fazer, mas isso acaba sendo mais complicado. O que que geralmente a gente faz? A gente pega esse circuito positivo aqui, ó, e calcula a tensão que está sendo colocada aqui. Como que eu calculo a tensão colocada aqui? Fazendo um divisor de tensão. Porque aqui eu tenho esse resistor e eu tenho aqui uma reatância capacitiva, tá? Então, qual que é a tensão ali no terminal? Deixa eu pôr aqui. A tensão ali no terminal positivo, tá? Ele vai ser um divisor de tensão que é dado por RP, dividido pelo próprio RP, mais uma reatância capacitiva. Como que a gente faz a reatância capacitiva? É 1 sobre SC. S é lá da transformada de Laplace, tá? Daqui a pouco a gente vai substituir ele por J ômega. Mas por enquanto a gente vai usar 1 sobre SP. Então, dividido por 1 sobre SC. Você já poderia também usar, ao invés de S, J ômega. Mas é mais coisas para você escrever, tá? Então é melhor usar o S porque fica menos coisa para escrever. Vezes o VI. Então, aqui, como eu não gosto de trabalhar com frações, eu vou multiplicar por SC em cima e SC embaixo. Então, esse aqui vai ficar SC vezes o RP dividido por 1 mais SCRP vezes VI. Pronto. Eu já calculei a tensão que está aqui. Beleza? Essa tensão que está aqui, que é o V+, eu vou colocar ela aqui por causa do curto virtual. E eu sei aqui, tá, pessoal, que a tensão de saída, ela vai ser quem? Opa, peraí. Eu sei que a tensão de saída menos a tensão V mais sobre R, ela vai ser a tensão V mais menos a tensão de entrada sobre R. E aí, por isso que eu coloquei aqui, e eu posso cancelar os dois resistores aqui. Nem sempre isso acontece, né? A gente poderia pôr R1 e R2 aqui, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter que V0 vai ser igual a 2 vezes V mais menos VI. Só que eu sei que V mais aqui, pessoal, ó, ele depende de VI. Então o que que eu vou fazer? Eu vou substituir ele aqui, né? Então aqui, ó, a tensão de saída vai ser 2 vezes, eu já vou fazer a multiplicação SCRP dividido por 1 mais SC vezes o RP. Aqui tem o VI menos o VI, certo? Pessoal, aqui, ó, o que que ele está me pedindo? Aqui talvez a gente parece que está fazendo conta e não sabe aonde vai chegar, tá? Parece que a gente está fazendo e fala assim, tá, eu ainda não entendi aonde a gente vai chegar aqui com isso tudo, tá? Vamos organizar um pouco mais aqui, ó. Vamos colocar em evidência a tensão de entrada. A tensão de saída vai ser a tensão de entrada vezes. Eu pus aqui veio em evidência, né? Então, esse aqui, ó, vai ficar 2 vezes
Aqui eu já vou substituir o S pelo J ômega para ficar mais claro o que que a gente está fazendo. Então vai ficar J ômega vezes o valor do capacitor vezes o RP dividido por um mais o S é o J ômega, tá? Para quem ainda não entendeu, o S eu estou chamando de J ômega vezes o capacitor vezes a capacitância menos um, tá? O que que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente não gosta de trabalhar com número complexo aqui, ó, no numerador. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, pelo conjugado no numerador e no denominador, tá? Então, vai ficar assim, ó, V0 vai ser igual a VI. Isso aqui vai ficar 2 vezes J ômega C RP vezes o conjugado ali, que é um menos J ômega C RP. E aqui embaixo, tá, pessoal? Ele vai ficar assim, ó, 1 mais J ômega CRP vezes um menos J ômega CRP menos um. E aí, o que que eu quero que vocês observem aqui? O que que ele está me pedindo, tá, pessoal? Ele quer que a gente calcule o valor de RP de forma que a tensão de saída seja defasada em 90 graus da tensão de entrada. Beleza? Tá. Parece que a gente ainda continua fazendo o cálculo e não sabe aonde vai chegar. Mas aqui a gente vai ter que lançar um conhecimento lá de matemática de números complexos. O que que acontece quando eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado? Esse número aqui vira o número real, tá? Esse denominador aqui virou o número real. Ou seja, número real ele não tem fase, ou melhor dizendo, a fase dele é zero. Beleza? Ou seja, eu tenho que, na verdade, aqui calcular o numerador desse número aqui. Esse numerador aqui, ó, é o número que a gente precisa calcular. Então vamos lá, a gente vai precisar fazer uma multiplicaçãozinha aqui mais ou menos rápida, né? Lembrando que aqui a gente ainda tem aqui, ó, esse número um, tá? Mas esse número um aqui eu vou ter que multiplicar isso por ele aqui, tá? Então vamos lá. Multiplicando aqui, ó, vou primeiramente multiplicar esse por isso aqui. Então, vou colocar aqui, tá, pessoal, que vai ficar assim, ó, 2J ômega CRP menos. Aí, peraí, deixa eu ver se eu não me equivoquei em nada aqui. Ah, pessoal, perdão. Deixa eu voltar um passo aqui, que eu estava indo por um caminho mais complicado. Primeiro, eu vou apagar isso aqui para a gente fazer a multiplicação aqui, porque vai ficar mais simples, tá? Vocês já vão entender. Deixa eu voltar um passo aqui para a gente não ficar fazendo cálculo desnecessário, né? Acabei fazendo um aqui, mas faz parte. Então, antes de eu multiplicar pelo denominador, eu vou multiplicar esse menos um por esse valor aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. V0 vai ser VI vezes 2J ômega CRP menos. Aí eu vou multiplicar por isso aqui. Então, vai ser menos um menos J ômega CRP. Isso aqui dividido por um mais J ômega CRP. Por que que eu fiz isso? Porque esse número aqui, ó, ele vai diminuir com esse, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar VI vezes J ômega CRP menos um dividido por JCRP mais um. Agora sim eu multiplico pelo conjugado, tá? Então tinha faltado esse passo aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, multiplicando ele pelo conjugado, a tensão de saída vai ser V1, vai ser J ômega CRP menos um
vezes, aí o conjugado disso aqui que é 1 menos esse valor, o valor imaginário, né? Que é 1 menos J ômega CRP, dividido aqui por debaixo aqui, vai ficar 1 mais J ômega CRP, vezes 1 menos J ômega CRP, tá? Pessoal, mesma coisa, né? Multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, isso aqui vai ser o quê? Um número imaginário. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar só com o numerador, tá? Então, eu vou focar aqui, eu vou esquecer todo o resto, porque eu estou preocupado é com fase agora, tá? Então, eu vou trabalhar só com esse número aqui. Para isso, eu vou precisar aqui de um pouquinho de espaço, porque senão eu vou ficar sem espaço aqui para fazer os cálculos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vou multiplicar esses números aqui. Então, ali a multiplicação vai ficar J ômega C R P menos. Aí aqui tem o número, a partícula imaginária, menos, né? Então, vai ficar mais. Então, vai ficar mais ômega ao quadrado, C ao quadrado, vezes RP ao quadrado, menos um mais J mais J ômega C R P. E aí, pessoal, o que que ele está me falando? A fase não tem que ser 90? Se a fase tem que ser 90, o número real, que é essa parte aqui do meio, tá? Que é essa parte aqui, ó, ela tem que ser zero. Vocês concordam comigo? Porque se ela for diferente de zero, a fase não vai ser 90. 90 tem que estar multiplicando por j. Então, o que que isso aqui se resume? Se resume a nós colocarmos ômega ao quadrado, capacitor ao quadrado, o RP ao quadrado é igual a 1, né? Eu falei que essa soma, porque eu falei que essa soma aqui, ó, ela tem que ser zero, né? O número, a parte real tem que ser zero. Lembrando que isso aqui vem da multiplicação disso aqui. E agora, pessoal, a gente pode. Então, aqui agora a gente pode calcular o RP, né? O RP ao quadrado vai ser 1 sobre ômega ao quadrado, C ao quadrado. Tirando a raiz de ambos os lados, a gente vai ficar aqui RP vai ser 1 sobre ômega C. Agora basta substituir os valores, né? Então o RP ele vai ser 1 sobre ômega, aí ele me falou quanto que é ômega, que é 10 a quarta radianos, né? 10 a quarta vezes, e ele me deu o valor do capacitor, que é 50 nanofarad. Então vai ser 50 vezes menos 9. Isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 8, então isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 4, o resultado. Então, o RP vai ser 1 sobre 5 é 0,2 vezes 10 a mais quarto. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a terceira. Portanto, o RP vale 2 kΩ. E aí nós marcamos o nosso gabarito aqui, letra C. Questão não é difícil, mas é trabalhosa. Tá? Então, a gente tinha aqui tivemos que relembrar alguns pontos, entender o que que é essa defasagem, porque é isso que acontece no filtro, passa tudo, né? Então, o que que ele fez? Ele pegou o sinal de entrada, muito provavelmente aqui ele tem um sinal zero, zero, uma defasagem zero, e o sinal de saída ele tá o quê? É o mesmo sinal, só que ele tem 90 graus a mais na fase. É isso que o filtro passa-faixas faz. Pessoal, vamos passar agora para algumas questõezinhas de eletrônica digital. Lembrando, a gente vai fazer 3 lá no meu canal do YouTube. Tem mais 5 questões lá, mais aprofundadas, só de eletrônica digital. Depois eu vou passar o link para vocês quiserem ver ali também para revisão, tá? Essa questão aqui, ela parece ser muito complicada, mas ela é extremamente simples, tá? Vamos ver, ó. A figura acima ilustra um multiplexador de 4 entradas para uma saída e o mapa de Carnot a ser implementado para o sinal digital W através do circuito. Os sinais S1 e S0 são as entradas de controle do integrado, onde S1 representa o bit mais significativo
onde S1 representa o bit mais significativo. O bloco tracejado deverá conter os circuitos que conectarão os sinais X e Y às entradas do multiplexador, a fim de reproduzir o mapa de Carnot. Qual é a expressão booleana do circuito que será conectada ao pino IP2? Aí você lê isso aqui assim e caramba, cara, como é que eu vou resolver isso? Mas para isso, tá, pessoal, a gente tem que lembrar como é que funciona o multiplexador. E por que que as bancas gostam de cobrar multiplexador? Multiplexador, pessoal, parece ser um circuito muito sem sentido. Mas, na verdade, a gente consegue implementar qualquer lógica combinacional usando somente multiplexador. Tá? Então a gente consegue aqui, ó, esse circuitozinho aqui, eu consigo implementar qualquer lógica booleana de três sinais aqui, né? U, V e um desses sinais, qualquer lógica booleana que você imaginar que seja possível e que exista só com esse circuito. Então, ele é um circuito meio que coringa, tá? Não sei se vocês se lembram, né? Lá da teoria de Shannon. Shannon é aquele mesmo lá da capacidade de condução dos canais, lá de telecomunicações. Shannon provou isso matematicamente, tá? Lá no meu vídeo do YouTube eu explico, né? Faço essa demonstração do porquê isso. Mas aqui vale a gente só relembrar o que é um multiplexador. Multiplexador é o seguinte: a depender do sinal que eu coloco aqui, ele vai curto-circuitar a minha entrada, a minha saída. Simples assim. Então, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, U e V, né, que são esse aqui, ó, se o sinal for 00, como é o caso, ele vai conectar, ele vai conectar IP0 aqui na saída. E esses outros aqui vai ser desconsiderado. Se a gente tiver esse caso aqui 0 e 1, ou seja, tem 0 aqui, tem 1, o que que ele vai fazer? Ele vai conectar a saída IP1 aqui a entrada IP1 na saída. E o que que vai acontecer com as outras entradas? Ele vai desconsiderar. Se a gente tiver o caso aqui 1 e 0, ele vai conectar a saída IP2 aqui, ó, tá? Então o IP0 está aqui. E se ele tiver a entrada 1 e 1, ele vai conectar a IP3, tá? Então ele vai pegar IP3 aqui, ó, e jogar lá. Então é isso que ele faz. Simples assim. E aí, pessoal, o que que ele está me perguntando aqui, ó? Qual que é a lógica? Então a gente vai pôr uma lógica booleana aqui nesse tracejado, que é a lógica que implementa IP2. Primeiro, quem que é IP2? Quem que está sendo IP2 aqui? IP2 não é esse azul aqui? Ou seja, eu sei que aqui, ó, o X e o Y, essa é a tabela verdade. É como se eu considerasse essa tabela verdade aqui apenas. Ó. O que que essa tabela verdade está me falando? Ó, pessoal, a gente vai replicar ela aqui, ó, para ficar claro para vocês. X e Y. Então aqui vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quem que está saindo ali em IP2, tá? IP2. Ele não colocou a informação ali do IP2, mas na verdade, isso aqui, ó, é IP2. Ou seja, eu ponho XY e vai sair um valor aqui em IP2. Então, se eu pegar aqui 0, 0, quem que vai dar lá? Quem que vai aparecer? 0. 0 e 1, quem que vai aparecer? 1. 1 e 1 vai aparecer 0. Então aqui, ó, é o 0. Lembrem-se que o mapa de Carnot ele inverte isso aqui, tá, pessoal? E se tiver o 1 e 0 aqui, né? 1 e 0, ele vai colocar 1. E aí, pessoal, é simplesmente isso que ele está me perguntando. Quem que implementa essa lógica aqui? Essa lógica aqui, se você não lembra de cabeça, a gente pode fazer ela o seguinte, tá? O que que a gente faz? Quem que é 1? Ah, 1 aqui é o x0, então é x barrado. Então esse aqui vai ser x barrado. O y é 1, então vai ser 1. O outro caso aqui é o x, porque é 1, e vai ser o y barrado. E aí, o IP2 é a soma desses dois valores.
E quem que faz isso, pessoal? Isso aqui é o exclusive OR, ou seja, soma exclusiva. Ele vai ter a saída alta somente quando uma das entradas, apenas uma das entradas é alta. Portanto, a gente escreve isso aqui como x mais, aí a gente põe uma bolinha aqui, y. E aí marcamos aqui a letra D. Beleza? Bem tranquila a questão, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre contadores assíncronos e assíncronos, para a gente relembrar alguns conceitos, tá? Vamos ver aqui o que que fala essa questão. Ó, questão número 9 diz o seguinte: contadores são circuitos digitais amplamente utilizados para manipulação de dados e são construídos a partir da ligação de flip-flops em cascata. A figura a seguir mostra um exemplo de contador. Então, mostra aqui. Em relação aos contadores digitais, considere as afirmativas a seguir. Tá? Então, vamos relembrar alguns pontos aqui. O que é um contador? Ele é um circuito que ele vai saindo aqui, ó, nas saídas de cada flip-flop, o conjunto delas é uma numeração. É uma sequência de numeração. 0, 1, 2, 3. E quando que ele faz essa contagem? Sempre que a gente tem um ciclo de clock. Então, passou um ciclo de clock, vai o número 1. Deu outro ciclo de clock, número 2, e assim por diante. Tá? Então, vamos entender um pouco mais aqui desse contexto. Ele está me falando aqui, ó, o contador assíncrono tem um sinal de clock único externo aplicado a todos os estágios ao mesmo tempo. Essa alternativa é falsa, tá, pessoal? Por que ela é falsa? Veja, eu tenho sinal de clock aplicado apenas ao primeiro flip-flop. Os outros flip-flops aqui, ó, o sinal de clock é a saída aqui dos outros flip-flops. Então, tá falso, né, que o clock é único para todos eles. Seria único se a gente tivesse uma espécie de ligação mais ou menos assim, tá, pessoal? Em que o clock aqui, ó, ele é o único para todos. Então, aqui ele não é único, tá? É só o primeiro que tem o clock e aí ele vai ter as saídas, tá? A questão não perguntou isso, mas qual que é o prejuízo, né, de a gente ter isso aqui, tá, pessoal? Que a gente tem atrasos, tá? A gente imagina, né, que isso aqui é um circuito ideal e tudo mais, mas é como se eu tivesse um atraso aqui, ó, quando eu tenho esse ponto, atraso nas saídas. O que que isso significa? Eu dei o clock aqui, aí esse carinha aqui vai funcionar, ele vai ter a saída, só um milésimos de segundo depois ele vai mandar o sinal para cá, que aí vai processar, milésimos de segundos depois ele vai processar, e quando eu faço isso aqui em sequência, eu tenho um atraso somado, né, de cada um deles. Quando eu tenho um circuito assíncrono, esse atraso é só um atraso, né? Esse caso aqui seriam 4 vezes esse atraso. Então, isso é uma desvantagem, vamos dizer assim. O número 2 diz o seguinte: o valor máximo de contagens que um contador que utiliza 4 flip-flops pode atingir é 32. Pessoal, qual que é o número máximo de contagens? Isso aqui é uma formulazinha que é 2 elevado a n, em que n é o número de flip-flops. Nesse caso, a gente tem o quê? N igual a 4. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 4. Então, vai ser 2 elevado a 2 vezes 2. Porque aí o 2 elevado a 2 eu sei quanto é, né? 2 elevado a 4 talvez eu não saiba de cabeça. Então, 2 elevado a 2 é 4. Isso vai ser 4 vezes 4. Então, vai ser 16. Portanto, o número 2 aqui está falso. E aí, pessoal, como eu já sempre falo, ó, a gente pode eliminar número 1, número 2, letra D, letra E. Eu já sei que a letra C aqui, ó, ela está correta, sem antes resolver. Isso é uma técnica de prova para vocês, né? Para ganhar. Beleza, passa para a próxima. Ganhei aí 30 segundos para gastar na próxima questão. E aí, pessoal, às vezes aqui tem um ponto, né? Ah, tá, então com 4 flip-flops é 32, então com 8 é 64, né? Aliás, se com 4 flip-flops é 16, então com 8 flip-flops seria 32, né? Então, lógico que não, né, pessoal? Com 5 a gente chega em 32, tá? Então, vamos lembrar que é potência de 2 aqui. O número 3 diz o seguinte: é possível fazer a contagem de valores que não sejam potências de 2
combinando contadores comuns com portas lógicas conhecidas. Esse aqui, tá, pessoal, é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. É o que a gente chama máquinas de estado. Tanto é que na questão número 10 a gente vai resolver uma questão que é justamente a aplicação disso. Mas o que que ele está falando aqui? Ó? Basicamente a gente tem os circuitos sequenciais, né, que são os flip-flops, tá? E a gente tem o quê? Os circuitos combinacionais aqui, ó. Esses caras aqui, eles estão interconectados, tá? Isso aqui a gente chama comumente de memória RAM e memória ROM, tá? Então, quando a gente fala lá do computador, né, que é a memória RAM, na verdade aquilo é um circuito sequencial, tá? É claro que ali já é outra tecnologia, milhares e milhares de... Ali são capacitores, geralmente, né? Porque o capacitor é mais barato do que o flip-flop, mas a lógica é a mesma. E o circuito combinacional é o programa, tá? É como se eu tivesse a programação, né? Código. Que nada mais é do que o que a gente chama de memória RAM, porque ela não modifica, né? Aquela combinação ali, ela sempre vai dar os mesmos resultados, tá? Obviamente, isso aqui é lá dos primórdios dos computadores, né? De arquitetura de computadores, tá, pessoal? Então, o que que ele está me falando? Ah, se eu colocar umas portas lógicas aqui, eu posso colocar as saídas aqui, ó, eu consigo modificar elas, né? Então, ele pode contar 0, 1, 2, 7, 10, 15, 0, 1, 2, tá? Pode. Isso é o que a gente chama de máquinas de estado, tá? Então, tá verdadeiro. E aí, pessoal, continuando a explicação já na próxima pergunta, é justamente esse conceito que a gente vai usar. Então, chegamos à 30ª questão de revisão e última questão antes de a gente ir lá fazer a prova, né? E fazer uma boa prova. Que é o seguinte, ó. Questão número 10, ele diz o seguinte. Um contador crescente de 4 bits com clear e load síncronos oferece as saídas Q3 a Q0, sabendo-se que o número em binário 1000 está ligado à sua entrada paralela de carregamento, que a lógica Q2 vezes Q1 aciona o load e a lógica Q3 vezes Q1 aciona o clear. O número de estados de sequência permanente é... Pessoal, o que que ele está me falando, né? Vamos imaginar um circuito aqui, um CI, tá? Um CI. E aí, isso aqui é um CI genérico, e eu tenho aqui, ó, uma porta aqui que ela chama clear. O que que isso significa? Quando eu coloco clear, é como se eu tivesse limpado ela. Então, todas as saídas aqui, vamos pôr as saídas aqui, ó, elas vêm para estado zero. Tudo aqui vai ser zero, tá? E a gente tem uma outra aqui, uma outra porta aqui, ó, importante, que é a load, né? Que é carregamento. Ficou muito pequeno aqui. O que que é isso aqui, ó? A gente tem portas de entrada, né? Então a gente tem aqui, ó, valores de entrada aqui, ó, que quando isso aqui vai em estado alto, ele vai pegar esse valor que está aqui e vai colocar na saída. Então é isso que está acontecendo. É aquela mesma lógica lá do circuito combinacional da máquina de estados. Então vamos entender aqui o que está acontecendo, tá, pessoal? A gente não sabe aqui em que momento esse circuito começou, em que estado ele começou, tá? Então a gente vai supor, tá, que ele começou no estado 00. Tá? Então ele vai estar aqui, ó, estado 00. Esse aqui é o primeiro estado, né? E aí o que que vai acontecer? Ele vai contar, não vai? Então ele vai contar, vai sair do zero, vai para o estado 001. E aí ele vai continuar contando, ele vai para o estado aqui, ó, 0012. Professor, mas você vai ficar fazendo só isso? Veja o seguinte, vamos pausar aqui e vamos entender o que que essas coisinhas aqui significam. Ele me falou que o clear, a lógica, deixa eu ver aqui, que a lógica de clear é o Q3 vezes o Q1. O que que isso aqui significa na prática? Quando o número chegar, Q3 é o mais significativo, 0, Q1 é o número do meio, 10 aqui. Quando esse número aqui acontecer, o que que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo que este número
este número aqui, ó, que é o Q3, e esse número que é o Q1, o produto entre eles vai ser o quê? Igual a 1. Então, quando aparecer na nossa contagem esse número, o que, que vai acontecer aqui? Esse CI vai ter ele vai para estado zero, que é volta para cá. E o que, que é o load? Né? O load, ele acontece no Q2, Q0. O que, que é o load? Né? Quando esse número aqui acontecer, ó, 0, Q2 está aqui, 0, o Q1 está aqui. Então, quando esse valor e esse for 1, o que, que ele vai fazer? Ele vai jogar lá para a saída, né? Então, ele vai jogar lá para a saída o valor igual a 1000, né? Que ele falou isso aqui, ó, sabendo que o número 1000 está ligado à sua entrada. Ou seja, quando ele for contando aqui e chegar nesse valor, o que, que vai aparecer na saída? 1000. Então, vamos continuar a nossa contagem aqui agora, ó. O próximo número aqui vai ser o 3003. O próximo número aqui, ó, vai ser o 0100. O próximo número aqui, ó, vai ser o 0101. Opa, o que que aconteceu aqui? Ele vai dar o load, né? Não é isso que ele vai fazer? Então, qual que é o próximo número aqui da sequência? Então, ele vai vir aqui, ó, para o próximo número, que é o 1000, não é? Ele vai pegar a entrada, que é isso aqui, na verdade, ó, 1000. E aí, quando chegar nesse número, o próximo número ele vai pegar o que está na entrada e jogar para a saída. Então, a saída vai pular do 5 aqui, é 5, né? Deixa eu ver, 5 ou 6, enfim, para o 9, para o 8, né? Para o 8, na verdade. E ele vai vir para cá. E ele vai continuar a contagem. Ele vai continuar a contagem aqui, vai ser 1001. E o próximo número aqui, ele vai chegar aqui, ó, 1010. Opa, quando ele chegar nesse número aqui, o que que acontece? Clear. O que que ele faz? Ele vai limpar a saída. Ou seja, o meu circuito vai voltar para cá, ó. E ele vai ficar fazendo isso aqui, não é? Que ele me pergunta o número de estados em sequência permanente. Aí o que que a gente faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai ficar aqui, ó, nessa contagem. Vai ficar aqui nessa contagem. Então ele tem 9 estados. Então, aquela pergunta, aquela afirmação anterior é justamente isso aqui. Se eu consigo fazer outras formas de contagem combinando circuitos sequenciais com circuitos combinacionais, que é justamente isso aqui. Tá? É como se eu tivesse, tá, pessoal, aqui, ó, nessa saída aqui, eu jogando umas portas lógicas, né? Aqui, sei lá. Vamos só desenhar aqui. Tem umas portinhas lógicas aqui, ó. E aí joga aqui. E aí eu tenho aqui, sei lá, uma outra porta lógica qualquer que não. E aí ele vai vir para cá. É isso que ele me falou. Então eu tenho essas portas lógicas que implementam essa função que vão me dar esses estados de saída aqui. Portanto, meu gabarito, letra C.